Shalom, igreja. Você está feliz? Será que você pode dar um glória a Deus nessa noite? Você pode dar um aleluia nessa noite? Você pode misturar o seu glória com aleluia nessa noite? Ah, irmão, hoje eu estou empoderado pela presença de Deus. Glória a Deus, amém? O Senhor me trouxe aqui, meus amados irmãos, com uma carta ou com uma mensagem. E eu não sei qual tipo de mensagem você veio ouvir numa campanha na contramão com um tema posicionado. E enquanto o louvor acontecia, o Senhor confirmava no meu coração o que eu iria pregar nessa noite. E se por um acaso você não se encaixa nesse grupo, só ouve e se alimenta, porque em algum momento isso vai servir para você, amém? O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dar um recado para um grupo. E não é qualquer tipo de pessoa, não é qualquer grupo. É para o grupo profético. Tem profeta aqui na casa hoje? Irmãos, eu não estou falando de profeta que a pessoa fala profeta. Não, eu estou falando para profeta. Para aquele que carrega uma mensagem, para aquele que carrega uma voz de Deus. Por que, Luan? Porque quando você olha para o ofício sacerdotal, qual era o ofício sacerdote? O sacerdote pegava o sacrifício do povo para a expiação do pecado do povo e entregava. E o profeta não. O profeta pegava o que estava no coração de Deus e trazia o conserto para a terra. Então o profeta é uma intervenção de Deus em meio a um ambiente caótico, um ambiente hostil. Deus levanta os seus profetas com o propósito de trazer alinhamento, restauração, vida, renúncia, trazer restauração para casamentos, para vidas. E Deus te trouxe aqui, profeta, para te dar uma mensagem nessa noite. Mas antes de eu pregar, eu preciso começar a tentar a dizer o que o Senhor me falou no texto que nós vamos pregar. Em 1 Reis, capítulo 17, a Bíblia vai dizer que Elias, ele diz que o Senhor iria cerrar o céu e segundo a sua palavra, não cairia chuva e nem o orvalho do céu, haveria seca. Após Elias profetizar, Juliana, a Bíblia diz que o Senhor manda Elias ir para o ribeiro de Querite. E olha o que acontece quando ele chega no ribeiro de Querite. Irmão, Deus é poderoso. Ele chega no ribeiro do Querite. O Senhor dá ordem para os corvos alimentar. Cristiano pregou isso aqui um tempo atrás. Que mensagem! Imagina você, o profeta acordando de manhã, o corvo cantando, a água batendo. iFood, hambúrguer artesanal, Liliane. Era pão com carne, não era qualquer alimento. Ao entardecer, Cristiano, iFood, hambúrguer artesanal, pão e carne e água fresca do ribeiro de Querite. Que lugar bom, né? Dormia, acordava, comia, se alimentava ao som das águas. Dormia, acordava, se alimentava ao som das águas. Mas chegou um tempo em que o Senhor precisou secar a água, Liliane. O Senhor precisou secar a fonte. Para quê? Para gerar um desconforto no profeta. Porque Deus não confia a mensagem a profeta para ficar sendo alimentado somente com pão e com carne e bebendo água fresca e ficando barrigudo na beira do lago. Deus precisou secar a água do rio para dizer ao profeta: profeta, você precisa se mover, você precisa se levantar, você precisa se posicionar, você precisa caminhar. Mas calma. A Bíblia vai dizer que Deus dá ordem para
para o profeta ir para uma cidade chamada Serepta. E quando ele chega em Serepta, o Senhor vai dizer assim: ei profeta, eu mandei uma viúva te alimentar, eu mandei uma viúva te sustentar. Olha que coisa, uma viúva que não tinha nada, estava pegando a última lenha para morrer com o seu filho. O profeta chega na cidade, pastora, aquela viúva está pegando a última lenha para preparar o último alimento para que ela morresse junto com o seu filho. O profeta chega para a mulher e diz: eu quero um copo d'água. Enquanto a mulher estava indo buscar água, o profeta fala: eu não quero sua água não, eu quero também um pão, eu quero um bolo. Aí ela diz: olha, tua serva não tem nada, nós temos um bocado lá de farinha na panela, e nós vamos fazer e vamos morrer. O profeta disse assim: Liliane, faz o que eu estou te pedindo, prepara para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não faltará, até que venha a chuva. Aí o profeta está onde? Lá em Serepta. Bolo quentinho todo dia, água fresca. E agora? Suíte presidencial. Todo dia, suítezinha, pão, bolo todo dia, quentinho. A viúva preparava, alimentava. Mas aí o Senhor chama o profeta para ir se apresentar a Acabe. Porque na verdade eu não vou pregar sobre Elias, mas eu preciso entregar esse recado para um profeta que está aqui. Aí ele se depara com Obadias, que é a identidade dele, o nome dele significa servo do Senhor. Obadias, servo do Senhor. E quando ele chega lá, ele se encontra com Acabe. A história você conhece, tem o desafio do Carmelo, 450 profetas de Baal, 400 de Azera. Ele ora ao Senhor, manda fogo, e aí Jezabel ameaça ele vai para o deserto, chega no deserto, deseja morrer porque está em crise. Quando acorda, o Senhor está lá com um anjo preparado, pão quentinho, come pão, bebe água, olha que benção. Mas aí ele estava em crise ainda, bispão. Deus alimentou no Querite, Deus alimentou em Serepta. O nome de Elias estava em todos os outdoors da época. Mas o profeta estava em crise porque foi amedrontado. Levanta sua mão, você que é profeta. Enquanto você está comendo pão com carne, enquanto você está comendo bolo quente, enquanto você está comendo pão quente feito pelo anjo, tem profeta na caverna comendo pão duro e bebendo somente água. E você está querendo entrar em crise, querendo parar de desistir. Tem profeta que não está vendo a luz do dia, bispo, só comendo pão e água, 3 anos comendo pão e água. Você está comendo pão, está comendo carne, está comendo bolo, está comendo pão do anjo, está bebendo água fresca, e você está querendo desistir. O Senhor manda te dizer: Deus não respeita as tuas crises, e Ele te trouxe aqui para te dizer: chegou o tempo de você levantar, chegou o tempo, profeta, de você se posicionar. Chegou o tempo de você cumprir o que Deus te chamou. Eu não quero acreditar que o profeta entre em crise porque o cardápio caiu, porque ele comia pão com carne, era bolo, e agora está comendo só pão. Ei, profeta, tem gente que está comendo pão e água há muito tempo, tem gente que está na seca há muito tempo, tem gente que não tem reconhecimento, mas ainda está posicionado, mas ainda está de pé, mas ainda não parou. A agenda não está cheia, não é reconhecido, não sobe para pregar, mas ainda continua amando. Aleluia. Deus não tem problema ou compromisso com as suas crises. Levanta a cabeça, toma vergonha na cara e assuma o seu ofício. O Senhor fala para o profeta: ei, levanta e come, para de palhaçada, porque é muito longa a sua caminhada, para de história.
Enquanto você está comendo muito bem, tem gente passando prova. Agora abra por favor a sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 18. Ei, profeta. Pensou que ia se esconder, né, profeta? Pensou que ia ficar oculto, né, profeta? Deus está te tirando aí do pão, da carne, profeta. Deus não te prometeu que você queria comer o bom e do melhor. Deus não te prometeu que você teria os melhores lugares. Deus não te prometeu que você seria amado. Deus não te prometeu que você seria entendido por todos. Deus não disse para você que todo mundo ia gostar de você porque você é bonitinho ou bonitinha. Deus te chamou como uma voz. Deus te chamou com uma mensagem. Deus te chamou com uma palavra. Deus te chamou como uma voz. Deus te chamou com uma mensagem. Deus te chamou com a palavra. Então honra a palavra que Ele te confiou. Chacalabaraíço. Muitos dias depois, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei a chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias e apresentou-se a Acabe, e a fome era apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas, quando Jezabel assassinava os profetas do Senhor, o anônimo, o que não era conhecido, o que não tinha credencial, o que não era escalado talvez para campanha ou para algo do tipo, tomou 100 profetas de 50 e 50 e o escondeu numa caverna e o sustentou com pão e com água. E disse a Acabe a Obadias: vai à terra, a todas as fontes de água em torno de todos os vales. Pode ser que haja erva para que salvemos a vida aos cavalos, às mulas, e não percamos todos os animais. E por aqui eu encerro. Hoje eu quero falar sobre um homem talvez que nós não falamos muito. Nós falamos no início sobre um profeta chamado Elias. Mas quando eu leio esse texto, eu me admiro, me chama a atenção a história de um homem chamado Obadias. Talvez você não vai ver pregando muito sobre ele. Talvez você não vai ver boas mensagens sobre ele. Por quê? Porque Obadias não faz milagre. Obadias só é servo cristiano. E Obadias, ele tinha um ofício, Jefferson. O texto é bem explícito e bem claro e diz que Obadias, ele era um mordomo. E o que era um mordomo? O mordomo, ele tinha como ofício administrar os bens de alguém ou de outra pessoa. Ele só era um administrador, pastor. E para um mordomo, uma das exigências era fidelidade. Ele precisava ser fiel àquele pela qual ele administrava os bens. Mas agora me chama a atenção que quando nós lemos aqui que Obadias, que era um mordomo, em meio a um cenário
aonde Jezabel, que em Apocalipse vai falar de um espírito de Jezabel, ela deseja calar a voz profética. Ela deseja calar aquilo que estava sacudindo Samaria, ou o reino do norte. Você se lembra que na divisão dos reinos, Roboão, Jeroboão, uma das coisas que Jeroboão fez foi impedir do povo ir adorar em Jerusalém. Então o povo perde a referência de adoração. Uma das mentiras do diabo que ele vai querer implantar na sua mente é dizer que você não precisa estar aqui. Porque primeiro ele te afasta, depois ele te rouba. E para ser profeta em Samaria tem que ser profeta de verdade. Para ser profeta em Samaria tinha que ser agente secreto. Tinha que ser um agente de Deus infiltrado em meio àquele meio corrompido. E nós nos deparamos com um agente de Deus dentro de uma casa totalmente pagã, profana, que era a casa de Acabe. Deus levanta um homem chamado Obadias. E sabe que interessante? Ele era até um mordomo de Acabe, mas ele entendia que ele era um agente do céu na terra. Ele entendia que ele era um agente de Deus naquele tempo. Ele entendia, Jefão, que ele não era comandado pelo sistema daquele tempo. Ele tinha um governo, e esse governo era de Deus. Todas as vezes que ele olhava para o seu nome, ele lembrava: servo do Senhor. Todas as vezes que ele lembrava do seu nome, ele dizia: eu não nasci para adorar Baal, eu não nasci para adorar a Azera, eu sou servo do Senhor. E eu quero dizer uma coisa: você tem uma identidade, tá? Você tem uma identidade. Estão tentando te colocar em crise, dizendo que você ainda está descobrindo a sua identidade. Você tem uma identidade. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é escolhido de Deus. Você é chamada por Deus. 1 de João 2,9 nós lemos aqui: vós sois. Quando você estiver em crise, aos jovens, quando na faculdade colocar crise na tua mente, você vai lá em 1 de João 2,9. O que você é? Eu sou nação santa. Eu sou o povo adquirido. Eu sou sacerdote real. Eu sou chamado para uma... Não pode ter dupla sexualidade. Eu sou santo. Eu sou separado. Eu sou chamado. E principalmente eu sou comprado, porque quem é comprado já foi selado. Eu não me vendo porque já fui comprado. Então não tem preço, não está à venda. Quem me comprou não me vende de volta. E aí Deus deseja levantar. Deus deseja levantar, como levantou naqueles dias os Obadias. Será que você não vê alguma semelhança? Qualquer semelhança é mera coincidência? É isso mesmo, né? Coincidência. Você não vê que parece sexualidade explícita? Suicídio. Será que não te revolta olhar as notícias e ver como o nosso país está? E ver a corrupção estampada na nossa cara?
ainda depois temos a cara lavada de dizer que somos o país do avivamento. Que avivamento, irmão? Que avivamento, irmão? Essa semana eu ouvi uma mensagem indicada pelo bispo pastor Paulo Borges Júnior. Aquilo mudou a minha vida. Ele cita o texto de Romanos, capítulo 8, que ele diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos. Porque o filho manifesta quem é o pai. O filho manifesta o cuidado, o amor, a verdade do pai. E Obadias era essa pessoa em meio a um ambiente totalmente corrompido. Luana, onde que Deus quer me levantar como um agente de Deus nesses últimos dias? Nas universidades, na política, nos meios corporativos, nos centros de formações infantil. Deus deseja levantar os seus agentes para mudar a nossa nação. Quando você começa a estudar sobre o país da Coreia do Norte, eu sempre recito isso. Era o 5º país mais pobre do mundo. Mas a igreja acordou. A igreja se levantou. E eles começaram a cultuar todo dia de madrugada. Enquanto a nação dormia, o povo orava. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me encontrarão. E todo dia eles estavam no mesmo lugar, na mesma posição, buscando ao Senhor. E hoje, a Coreia do Sul, eu inverti, tá? A Coreia do Sul é, se eu não me engano, a 10ª economia do mundo. De 5ª mais pobre para a 10ª mais rica do mundo. Quem mudou o país? Foi o presidente ou foi a igreja? Ou foi o Senhor? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Mas para isso acontecer, algum Obadias precisa se posicionar. Alguma chama precisa ser ativada. Algum fogo tem que... Meu irmão, tem que começar por alguém. E se for preciso começar pelo Jardim Guandu, vai começar hoje. Se for preciso começar por aqui, nós vamos começar hoje. Nós não esperamos a mudança pelo presidente da república. Nós não esperamos a mudança pelo governador do estado. Nós esperamos por aquilo que João vai pregar. Quando estava batizando, ele dizia: é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a você o reino de Deus. Que reino é esse? O reino sempre eterno, o reino de justiça, o reino que não falha, o reino que não é corrupto, o reino que não rouba, o reino que não engana, o reino que não vira impedir. Eita, aleluia, trava a língua, aleluia. Eu estou igual o bispo agora, que não vilipendia as pessoas. Esse é o reino de Deus, o reino de justiça. Irmãos, eu me arrependo de, por muitas vezes, usar as minhas redes sociais para tratar de política. Deus não me chamou para ser político. Deus não te chamou para ser político. Deus pode levantar pessoas aqui? Pode, com certeza. Mas a mim não. Ele me chamou para ser profeta. E profeta é a política. Profeta não tem lado. Profeta é do Senhor. Você é de quem? Dos nós ou dos nossos amigos? Eu sou da parte do Senhor.
Profeta não tem lado, profeta tem um reino. Que reino é esse? É o reino do Senhor. E como eu bem já disse, Obadias carregava uma verdade, carregava um nome. Que nome é esse? Eu sou servo do Senhor. O texto destaca que Obadias, ele temia ao Senhor. Imagina Jezabel dando a ordem: extermina os profetas, mata os perturbadores de Samaria. Ele era mordomo, ele estava pertinho ouvindo tudo isso. Mas aí eu me lembro, Atos capítulo 5, quando Pedro é preso e levado diante das autoridades, ele falou: você não pode pregar. Eu me lembro no coração, sabe, de Pedro, uma motivação, ele dizendo: olha, rapaz, julgai entre vós se é melhor obedecer a Deus ou obedecer a você. E eu imagino Obadias ouvindo aquilo, dizendo: ela pode até estar decretando para matar a profeta, mas eu vou investir o meu recurso para preservar a profeta. Eu vou preservar, eu vou guardar, eu vou manter, eu vou guardar o profeta. Então, querido, começa a investir o que é seu naquilo que é profético. Começa a investir o seu recurso no reino. Quando você não investe no reino, o diabo usa artifícios para que as pessoas investam no inferno. Qual é a maior pandemia, pior do que a pandemia que o Brasil, ou que o mundo está vivendo hoje? Você sabe? Tigrinho. E crente perdido. Irmãos, eu fico assustado de madrugada, 4 horas da manhã. Pessoas fissuradas na tela de telefone, apertando, roletando. Recursos de famílias estão indo embora, famílias estão sendo quebradas, famílias estão sendo destruídas, vidas estão sendo destruídas, pessoas estão sendo mortas porque estão pegando dinheiro com agiotas. Mas, queridos, a criação geme com muita expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Quando os filhos se manifestam, o amor do pai é exalado. Quando o filho se manifesta, o amor de Deus pregna o ambiente. E sabe, o mundo está carecendo desse amor, o mundo está carecendo dessa verdade, o mundo está carecendo disso, é de amor de Deus. Eu conversava com os irmãos ontem, hoje também com o Mike, que a gente inverteu a mensagem que João pregava. João, quando ia batizar, ele dizia: chegado a vós o reino de Deus. Citava o texto de Isaías: preparai o caminho, endireitai as veredas, os montes serão aplainados, os vales serão cheios. E aí as pessoas, ouvindo a mensagem, eles eram atraídos e se arrependiam. Mas nesse contexto, enquanto ele estava pregando, vinham os de dentro, sabe? Os infiltrados do inferno, que se dizia ser crente, conhecia a Bíblia, conhecia a palavra, para criticar aquilo que Deus estava promovendo. Entenda uma coisa, irmão: para você que carrega um ofício profético, você sempre vai se deparar com oposição, tá? Você não vai ser bem quisto sempre não, tá? Mas a Bíblia vai dizer que esse profeta chamado João, enquanto batizava, quando ele olha os infiltrados, ele diz: ei, a raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ei, a mensagem de raça de víbora não era para atrair, era para espantar os falsos. Querido, eles virão quando o reino de Deus se manifestar, mas os falsos irão quando a verdade for aplicada. A fé de Obadias, ela não era moldada, Liliane, com a situação ou com o benefício, porque ele tinha uma boa vida. Até então ele morava no palácio. Para que me preocupar com o profeta? Para que me preocupar com quem está pregando? Para quê? Tem comida, tem bebida, tem uma boa grana, boa estadia, privilégios.
O povo está em seca, mas eu tenho comida. Mas Isaías sabia que ele era mordomo do rei. Mas ele era um agente de Deus. E o agente de Deus não se perde com os prazeres desse mundo. O agente de Deus não se perde com as mazelas desse mundo. O agente de Deus não se perde com as propostas desse mundo. O agente de Deus não é levado pelas tentações desse mundo. O agente de Deus tem uma missão e tem um propósito: cumprir o reino, cumprir a vontade, servir ao Senhor, adorar a Ele, exaltar a Ele, glorificar a Ele, ser dele, amar a Ele, glorificar a Ele, exaltar a Ele, se entregar a Ele, jejuar por Ele, orar a Ele. Ah, irmão, você conhece Romanos 12:2. E não vos conformeis com ele. Esse se encaixa muito bem com Obadias, irmão. Se encaixa com você. Eu acho que a gente está muito conformado. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. Por quê? Pela renovação da vossa mente. O que Paulo quer dizer? Primeiro, para com esse negócio que não tem nada a ver, gente. Não tem. Gente, para de ser antiquado. Para de ser retrógrado. Ei, eu, o Senhor, não mudo. Se estão dizendo para você que a Bíblia tem que ser atualizada, mentiram. Se estão dizendo para você que homem precisa ser aceito, mentiram. Se estão dizendo para você que mulher com mulher é aceito, mentiram. A verdade sempre será verdade. E sabe de uma coisa? A Liliane contava para mim ontem um cenário que ela viveu, onde ela teve arma apontada para ela. Mas eu acredito que é Deus preparando já a gente para esses últimos dias, irmão. Chegarão dias, irmão, que eles não suportarão, Cristiano, a sã doutrina. Eles como comichões dos ouvidos, eles não vão suportar ouvir a verdade. Isso está acontecendo ou não está? Eles serão amantes de si mesmo, levantarão mestres para si. Isso está acontecendo ou não está? Mas a pergunta é: onde nós estamos? Estamos no Ribeiro comendo carne e pão? Estamos em Sarepta se alimentando de bolo? Ou no deserto pedindo a morte? Cansei, não quero mais profetizar, já deu, me aposentei. Ei, para de palhaçada, varão e varoa. Deus não tem prazer na alma dos que retrocedem. Os fracos e os covardes ficam. E você não é fraco, você não é covarde, você é valente. Obadias, como eu já disse, significa servo do Senhor. E no versículo 4 tem algo também que mexe comigo, quando diz assim: porque sucedeu que destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100, e de 50 em 50 escondeu em uma caverna e sustentava eles com pão e água, pão e água, pão e água, pão e água. Se pão e água não é suficiente para você, você está no lugar errado. Se pão e água não é suficiente para te alimentar, você está no lugar errado. João capítulo 6, versículo 48 vai dizer: eu sou o pão da vida. No 51 diz:
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não era só pão, bispo, era Jesus que Obadias estava dando para os profetas na caverna. De manhã, Jesus. De noite, Jesus. De tarde, Jesus. Não faltava Jesus na caverna. Estava até ruim no ambiente. Mas quando o pão chegava, quando a água chegava, irmã Nice, tudo mudava. Porque não faltava pão, não faltava água. Toma Jesus, toma pão. Toma água, toma Jesus. Come Jesus, beba Jesus, coma Jesus. De dia, de noite e sem parar. Toma, toma, toma. Tem Jesus todo dia. E olha só que interessante. Elias passa por alguns estágios: pão e carne, bolo e pão assado na brasa. Mas você precisa de muita coisa não. Só Jesus já é o suficiente para você. Só Jesus fez eles suportáveis 3 anos na caverna. Só Jesus fez eles suportar 3 anos escondidos para levar a mensagem no tempo certo. E talvez para você a caverna era esconderijo. Para mim era aljava. Deus estava aguardando aqueles 100 na aljava para o tempo certo que Ele iria proporcionar para aquele povo. E talvez você não se encontra na qualidade como Elias. Mas enquanto todo mundo estava fugindo, você suportou comendo pão e bebendo água, comendo pão e bebendo água, comendo pão e bebendo água. Irmão, eu tenho algo para te dizer nessa noite. Vai chegar o teu tempo. Vai chegar a tua hora. Jesus, quando se encontra com a mulher, ele disse: olha, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água. Eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. Jesus é a água. Enquanto Jezabel, ela tinha o propósito de exterminar, de matar, Obadias tinha o propósito de preservar. E talvez você está aqui, pequenininho como Obadias, ninguém te vê. Mas só Deus sabe o quanto você tem contribuído para a missão. Só Deus sabe o quanto você é fiel na portaria. Só Deus sabe o quanto você é fiel no evangelismo. Só Deus sabe o quanto você serve ali no apoio, ali no kit. Só Deus sabe quando ninguém te vê, você está varrendo o tempo. O Obadias é esse. Ninguém está vendo, mas está fazendo. Não tem holofote, Liliane, não tem holofote, mas tem amor, tem prazer, tem devoção, tem cuidado, tem zelo, tem paixão, e não precisa ser reconhecido. Eu quero entrar no ministério. Irmão, entra na escola de Obadias, se matricula lá na escola dele, para você viver o processo de Deus. É melhor contribuir do que ter a evidência, porque a glória nunca foi para você, sempre foi para o Senhor. Nós só somos o cano, irmão. A água é Jesus. O dia que a água parar de correr, nós vamos sair de cena e Deus vai levantar outro. Qual era o propósito de Jezabel? Era fazer com que a crença dela fosse primordial na nação. E hoje existe uma palavra chamada ecumenismo. Primeiro o diabo te engana, tá? Depois ele te elimina. Foi assim com Jezabel, entrou de forma sutil. Depois ela começou a matar os profetas de Deus. Obadias toma a responsabilidade de conservar a voz profética.
Um detalhe muito importante é que Obadias, ele cuida dos profetas sem ser profeta. Não havia corporativismo. Não, eu só ajudo o pregador porque eu sou pregador. Não, eu só ajudo o ministro porque eu sou ministro. Não, eu só colo com da salinha porque eu sou da salinha. Não havia corporativismo. Ele não era profeta, mas investia no ministério profético. Não é a sua causa, é a causa do reino. Não é o seu nome, é o nome do Senhor. Eu acredito que ele passava até alguma dificuldade financeira, mas o reino não sofria. Em 1 Coríntios capítulo 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, meu irmão, não tem divisão, não tem partidarismo. Se é um corpo, existe uma cabeça, a cabeça é Cristo. Enquanto uma geração tentava calar a voz profética, Deus levanta outra geração para sustentar a voz profética. Será que essa geração está aqui? Que não vai deixar se apagar a lâmpada de Israel, que não vai deixar se apagar a lâmpada que candeia, que não vai se deixar se apagar os princípios de Deus. Será que tem alguém aqui, irmãos? E eu vou encerrar por aqui, mas eu preciso ler alguns relatos de um livro que eu estou lendo. Se você quiser comprar, eu te indico A História dos Mártires. Talvez você não tenha ouvido. Inácio de Antioquia, alguém já ouviu falar? Inácio de Antioquia. Em um dos seus relatos, antes da sua morte, ele diz: ele foi lançado às feras para ser devorado. E enquanto ele estava sendo lançado para ser devorado, ele disse: eu sou como o trigo de Cristo, serei moído pelos dentes das feras selvagens, para que possa ser achado como pão puro. Alguns mártires foram obrigados a andar com os pés já feridos sobre espinhos, pregos, conchas afiadas e etc. Outros eram açoitados até que os seus tendões e veias fossem expostas. Policarpo, o procônsul, ele dá um decreto. E na ocasião o procônsul chega para ele e diz: olha, jura que você vai negar Jesus, jura que você vai negar o Senhor. E Policarpo, ele olha para o procônsul há 86 anos. Eu sirvo a Jesus e Ele nunca me fez coisa alguma ou mal algum. Como haveria eu de blasfemar contra o Rei que me salvou? Eu quero resumir e dizer para você: persevera. Não volte atrás. Vai ter crise, vai. Persevera. Assume o teu lugar que Deus te chamou. Sai desse marasmo espiritual. E seja luz para esses últimos dias.
uma reação da sua igreja nessa noite. O Senhor queria alcançar uma geração no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17. E o Senhor levanta um profeta, o Senhor usa um servo, e o Senhor manda separar um moço. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Essas pessoas não negociaram a sua identidade. Essas pessoas não se esquivaram do chamado de Deus. E não tenha dúvidas, essa campanha está acontecendo porque é o tempo de você se posicionar. É o tempo de nós nos posicionarmos, porque tem uma geração que o Senhor quer alcançar. E o que o Senhor espera de mim, bispo? Ele espera que você seja o que Ele levantou você para ser, independente de onde você está. Porque aonde Obadias estava, ele era servo. Aonde Elias estava, ele era profeta. Aonde Eliseu chegava, ele era o moço. Mas às vezes nós deixamos que os ambientes mudem a nossa identidade. E nós queremos fazer uma oração nesse momento, irmãos. Porque quando o Senhor quer ungir pessoas, a primeira coisa que Ele faz é mandar lavar essas pessoas com água. A palavra que você tem ouvido aqui é para te limpar. Porque depois que Ele limpa, Ele derrama sangue e óleo. E se você sabe que precisa se posicionar mais, eu quero te lembrar do versículo que dá base a essa campanha. 1 Coríntios 15, 58. Rogo-vos, pois, irmãos, que sejais firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nenhum dos nossos esforços serão vãos. A Bíblia diz, irmãos, e agora é para a gente orar, que Moisés tentou ser o libertador de Israel, mas ele tentou por conta própria. Mas teve um tempo que o Senhor se revelou a ele. O Senhor tem se revelado a você, sim ou não? Então agora vai dar certo. Então agora vai fluir. Então eu quero desafiar você a sair do seu lugar e a vir até o altar. Para quê, bispo? Eu estou decidido a me posicionar a partir desses dias. Mas eu já fui ontem, vem hoje de novo, irmão. Porque quanto mais oração, mais poder. Quanto mais ministração sobre nós, mais nós nos posicionamos. Quanto mais o Senhor fala conosco, mais nós melhoramos. Chega de fazer na força do seu braço, irmão. É tempo de você voltar a se mover na direção de Deus. O Luan vai estar orando por nós, mas em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha receber oração e venha dizer: Senhor, eu aceito. Eu não vou mais me esquivar, Senhor. Eu vou viver o teu chamado. O que a nossa geração precisa, Senhor, não é de evidência. O que a nossa geração precisa, Senhor, não é de reconhecimento. O que a nossa geração precisa, Senhor, não é ter agenda cheia.
O que a nossa geração precisa ainda é pão e água. É o simples. É o que alimenta, é o que sustenta. Senhor, a tua palavra é o suficiente para nos manter de pé. A tua palavra é o suficiente para nos manter firmes e constantes. A tua palavra é o suficiente para nos levar ao lugar do propósito. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos ajude nessa noite. Pai, só o Senhor sabe o quanto eu fui confrontado com essa palavra. Só o Senhor me trouxe à memória quantas crises eu já enfrentei. Mas graças a Deus, Senhor, que a palavra de Deus tem resposta para tudo. A palavra de Deus tem solução para tudo. Senhor, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra. Senhor, o que nós precisamos é a tua palavra, Senhor. Senhor, se em algum momento nós fomos feridos por homens, nós fomos frustrados por homens, mas Senhor, levanta Obadias para nos curar nesses dias. Se é homem que fere homem, Deus levanta Obadias como homem para ajudar e sanar as feridas de outros. Senhor, nós queremos ser os Obadias desses últimos dias. Nós queremos ser os teus porta-vozes nesses últimos dias. Nós queremos ser os agentes de Deus em um ambiente caótico e corrompido. Senhor, coloca no nosso coração a verdade de Deus. Senhor, não é qualquer verdade, é a aletheia, a verdade de Deus. Que nós possamos ser luz nesses últimos dias. Senhor, que nós possamos nos posicionar. Senhor, nós estamos na contramão. Na contramão nós não seremos entendidos por todos. Nós não seremos compreendidos por todos. Senhor, nós carregamos uma mensagem. Senhor, nós carregamos uma palavra. Senhor, e nós não vamos retroceder. Nós não vamos recuar. Nós não vamos desanimar. Senhor, se 10 disseram que a terra não vai dar, nós somos o Josué e Caleb desses últimos dias, que dirão: eia, subamos animosamente e possuamos a terra. Levanta, Senhor, esse irmão caído. Senhor, levanta esse irmão que desistiu do ministério. Senhor, levanta essa irmã que diz que não vai cantar, que não vai pregar, que não vai falar. Quando o profeta disse que não ia falar, os seus ossos se ressecaram. Havia um fogo dentro dele que queimava. Jesus, incomoda esse irmão. Jesus, incomoda essa irmã. Para a glória do teu nome, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Volte para o seu lugar, abençoado, abençoada. Enquanto você volta aí para o seu lugar, eu queria te lembrar, meu irmão, que o Senhor quer nos posicionar em todas as áreas. Diga: Deus quer me posicionar em todas as áreas. Eu queria convidar aqui a nossa irmã Larissa. Ela tem algo bem importante.